Olá, hoje nós vamos estudar concurso de pessoas ou concurso de agentes e de forma mais específica o requisito mais importante ou mais difícil de ser entendido a respeito do concurso de agentes, que é o liame subjetivo. Primeiramente, para a gente entender concurso de agentes, previsto lá no artigo 29 do Código Penal, nós temos que entender que no direito penal nós temos crimes monossubjetivos e plurissubjetivos. O que são os crimes monossubjetivos? Os crimes monossubjetivos são aqueles que podem ser praticados por apenas uma pessoa. E aí nós temos vários exemplos de crimes monossubjetivos. Por exemplo, homicídio, furto, roubo, todos esses são crimes monossubjetivos porque eles podem ser praticados por apenas uma pessoa. Agora, além dos crimes monossubjetivos, nós temos no direito penal os chamados crimes plurissubjetivos. Os crimes plurissubjetivos são aqueles que, para serem praticados, têm que reunir no polo ativo como autor do crime mais de uma pessoa. Um exemplo clássico de crimes plurissubjetivos são os crimes de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal e o artigo de rixa do artigo 137 do Código Penal. O crime de associação criminosa do 288 diz lá: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes. Então vejam que para praticar o crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal tem que existir 3 ou mais pessoas, porque o tipo penal diz associarem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes. Nos crimes monossubjetivos, aqueles que podem ser praticados por apenas uma pessoa, eventualmente eles podem ser praticados por mais de uma pessoa, não é? Eu posso ter um caso de um homicídio praticado A mata B, mas posso ter um caso de homicídio em que A e B se reúnem, combinem lá entre si a morte de C. Então A e B se reúnem, combinam a morte de uma terceira pessoa e aí existirá o que se chama de concurso de agentes ou concurso de pessoas. Então eu posso concluir para vocês que o concurso de pessoas ele vai ocorrer quando um crime monossubjetivo eventualmente veio a ser praticado por mais de uma pessoa. Exemplo clássico, esse que eu dei para vocês. A e B se reúnem e decidem então matar C. E aí dividem A e B tarefas entre si, por exemplo, A comprará a arma, A escolherá o local em que vai ocorrer a morte de C, e B, por exemplo, será o executor do crime. Dividiram entre si tarefas e conjuntamente, né, desejando a morte de C, os dois agiram com dolo, vão matar C. E, portanto, houve aí o concurso de pessoas. Por que o concurso de agentes ou concurso de pessoas ele é muito importante no direito penal? Ele é muito importante porque o tipo penal que descreve o crime, ele só descreve, por exemplo, o homicídio, matar alguém. Então vejam que A, neste exemplo que eu dei para vocês, que A, que comprou a arma e escolheu o local do crime, ele não matou ninguém. Ele apenas contribuiu para a morte de C. Ele apenas contribuiu com B para que B viesse a executar C. Então, neste caso em que A e B se reuniram para matar C, dividindo tarefas, A e B, A comprou a arma, A escolheu o local do crime e B executou C, vejam que a conduta de A não está prevista no tipo penal de homicídio, uma vez que A não matou C. Agora, a conduta de B está prevista no tipo penal de homicídio. Então, como é que eu faria para incriminar A? Incriminar B é fácil, porque B executou C, B matou C, a conduta de B se enquadra perfeitamente no artigo 121. Agora, o problema está em enquadrar a conduta de A. Se A não matou C, como que eu vou fazer para A responder pelo crime de homicídio? A só responderá pela prática do crime de homicídio de C porque A colaborou, concorreu para a prática do crime. E nós temos o artigo 29 do Código Penal que diz lá: quem concorre para a prática do crime incide nas penas a este combinado. Então não adianta A dizer, olha, eu não matei ninguém. Não adianta ele falar isso. Por quê? Porque ele não matou, mas ele concorreu para que B viesse a matar C. Então, neste caso, tanto A quanto B responderão pela prática do crime de homicídio. Agora,
Para existir esse concurso de pessoas, para existir esse concurso de agentes, um requisito imprescindível e às vezes de difícil compreensão, que tem que existir para existir o concurso de pessoas, é o liame subjetivo. O que é o liame subjetivo? O liame subjetivo é o vínculo que liga os participantes do crime. Então, esse vínculo que liga os participantes do crime, ele tem que existir. Se não existir, não há concurso de pessoas. Agora, a gente não pode confundir esse vínculo, esse elo subjetivo que liga os agentes do crime com um acordo prévio. Não é necessário acordo prévio. Não é? E outra coisa importante também é que o vínculo subjetivo, esse elemento subjetivo que liga autor a partícipe, que liga os participantes do crime, ele tem que existir somente para o partícipe. O partícipe tem que querer concorrer para a prática do crime executada pelo autor principal. O partícipe tem que querer, o partícipe tem que aderir à vontade do autor principal. O autor principal muitas vezes pode até recusar essa participação do partícipe, mas o partícipe tem que querer e tem que praticar uma conduta capaz de ajudar o autor principal. Vou dar um exemplo para você. Imaginem que há um ladrão que quer furtar a casa de X. E A descobre que B trabalha na casa de X. E B, então, fica sabendo que A quer furtar a casa de X. E B se apresenta para A e diz: olha, eu sou empregada doméstica na casa de X e eu quero colaborar para esse furto, porque eu não gosto de X. X é um patrão muito ruim e eu não gosto de X. A diz para B o seguinte: olha, eu não quero a sua ajuda. Eu quero praticar o furto sozinho, eu não quero a sua colaboração. Só que B vai trabalhar na casa de X e B, sabendo que A praticará o furto naquele dia, ele deixa a janela da casa aberta, com a esperança de que A entre pela janela e, portanto, tenha mais facilidade para executar o crime de furto. Vamos imaginar que A nem está sabendo a conduta de B, não tomou conhecimento da conduta de B, mas A, ao entrar na casa de X, entra por essa janela que B havia deixado aberta. A concurso de agentes. Vejam que neste caso, A não quis a ajuda de B. A, o autor do crime, não quis a ajuda de B, mas B quis participar do crime. Então vejam que o liame subjetivo é esse vínculo subjetivo que liga autor e partícipe, mas ele tem que existir somente para o partícipe. Não é necessário que ele exista para o autor principal. Muitas vezes o autor principal pode até mesmo recusar a participação do partícipe. Se o partícipe praticou uma conduta relevante e desejou ajudar o autor principal, existe esse liame subjetivo entre autor e partícipe. Vejam que, além de não ser necessário o ajuste prévio, muitas vezes o auxílio do partícipe pode até mesmo ser recusado expressamente pelo autor principal. Mesmo se essa participação do partícipe foi recusada pelo autor principal, se o partícipe praticou uma conduta relevante e essa conduta relevante facilitou a prática do crime por parte do autor principal, haverá participação. Agora, uma outra coisa também muito importante que tem que ser destacada relacionada a esse elemento subjetivo, a esse vínculo subjetivo que liga autor e partícipe, é que deve haver uma homogeneidade de comportamento subjetivo normativo. Ou seja, se o autor principal age com dolo, o partícipe também deve agir com dolo. Não existe participação dolosa em crime culposo. Não existe participação culposa em crime doloso. Vou dar um exemplo. Imaginem que A venha sofrer um grave acidente. Bateu de carro, está gravemente ferido e é internado no hospital. Chega no hospital, ele é atendido pelo médico B. O médico B é inimigo mortal de A.
E o médico B, aproveitando-se daquela situação fática, ele diz o seguinte: é agora que eu mato A. Eu vou prescrever aqui uma substância a ser ministrada em A numa quantidade elevadíssima a ponto de matar A. E vou ficar por trás só olhando, porque quem vai executar essa prescrição médica é a enfermeira C. Então a enfermeira, ao ministrar essa substância que foi prescrita numa dosagem muito elevada, ela vai acabar matando A e eu não vou ser responsabilizado por esse crime. Então é assim feito. A prescreve a substância numa dosagem muito grande, capaz de matar A. C, enfermeira, olha a prescrição do médico B, sabe que o médico B é um médico muito bom, muito cuidadoso, muito zeloso, verifica que aquela substância foi prescrita numa quantidade muito elevada, e C pensa o seguinte: olha, é estranha essa dosagem está muito alta, mas eu vou aplicar, porque o médico B é um cara muito bom, muito cuidadoso, ele não erraria a prescrição desse medicamento. E aí então C executa a prescrição conforme foi feita a receita pelo médico B e mata o paciente A. Vejam que neste caso B, o médico agiu com dolo. E a enfermeira C, ela não agiu com dolo, ela agiu com culpa, ela foi negligente, porque ela viu que a substância estava prescrita numa dosagem alta. Ela, ao invés de conferir essa dosagem com o médico B, ela, confiando que o médico B era um médico muito bom, muito zeloso, ela acabou executando aquela receita médica, aquela prescrição médica, e veio a matar o paciente A. Vejam que neste caso não há concurso de agentes. Por que não existe concurso de agentes? Porque não há homogeneidade do elemento subjetivo normativo. O médico agiu com dolo, a enfermeira agiu com culpa. Então, existe dolo do médico e culpa da enfermeira, existe heterogeneidade dos elementos. Então não haverá vínculo subjetivo entre eles, não haverá concurso de pessoas. A mesma coisa, imaginem que o sujeito A se acidente, venha gravemente ferido para o hospital, o médico B analisa o estado de A, quer matar A, porque A é seu inimigo, prescreve uma substância em quantidade muito alta. A enfermeira C verifica aquela prescrição, identifica que a prescrição vai ser capaz de matar A, mas C também não gosta de A. C diz: vou aproveitar aqui que o médico prescreveu essa substância numa quantidade elevadíssima, vou ministrar essa substância e vou matar o paciente A. Então, se a enfermeira realiza essa conduta, sabendo que pode matar, desejando matar, prescreve a substância prescrita pelo médico B. Vejam, neste caso, o médico agiu com dolo de matar, a enfermeira agiu com dolo de matar. Neste caso, há concurso de agentes entre o médico e a enfermeira. Por quê? Porque houve homogeneidade no elemento subjetivo do tipo: B agiu com dolo, B, o médico agiu com dolo, C, a enfermeira agiu com dolo. B agiu com dolo de matar, C agiu com dolo de matar. B agiu com dolo de matar A, C agiu com dolo de matar A. Então, neste caso concreto, existirá concurso de agentes ou concurso de pessoas. Então, observe, liame subjetivo é o vínculo que liga autor e partícipe do crime. Esse liame subjetivo não necessariamente exige-se um acordo entre autor e partícipe. Basta que o partícipe deseje aderir à vontade do autor principal. A participação do partícipe pode ser até recusada pelo autor principal. Se o partícipe colaborou e a colaboração dele foi relevante para a prática do crime executada pelo autor, haverá participação. E outra coisa importante, não existe participação dolosa em crime culposo, não existe participação culposa em crime doloso. Para existir concurso de agentes, tem que haver homogeneidade do elemento subjetivo dolo, elemento normativo culpa. Então tem que existir autor
praticando uma conduta dolosa, partícipe praticando uma conduta dolosa. Se não existir essa homogeneidade do elemento subjetivo normativo, não existirá concurso de pessoas. Eu espero que eu tenha ajudado você nos seus estudos de direito penal. Um grande abraço.